periferias dominadas por igrejas que fazem parte de uma verdadeira máfia. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal História, Cultura e Teologia. Meu nome é Eliel Mazelo. Hoje iremos falar sobre o tema a criminalização da Igreja de Jesus, os novos arranjos políticos e os possíveis novos impostos. Em primeiro lugar, para a gente responder satisfatoriamente a esses assuntos que estão embutidos no tema, precisamos fazer algumas perguntas que pretendo responder ao longo desse vídeo, que são: existe uma possibilidade real da Igreja de Jesus voltar a ser criminalizada, criminosa na sociedade, como ela sempre foi em sua história? Só que agora estamos no século XXI. Segundo, o que podemos esperar desse novo governo Lula, recém-eleito no último dia 30 de outubro? E terceiro, quais consequências os evangélicos podem sofrer por se dividirem entre dois grupos, os capitalistas versus os comunistas? Bom, eu sei que falando assim parece tudo muito ruim, mas deve ter algo de bom. Fique até o final e não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho de notificação e deixar o seu comentário. Compartilha para geral. E por que estamos falando de assuntos que parecem tão heterogêneos, Eliel? É porque o nome do programa de sexta-feira é No Meio da História. Iremos analisar, então, as conjunturas de tudo que está rolando nesses últimos dias pelo viés de base histórica. Então, vamos lá? Quando a Igreja de Jesus ela surgiu como uma nova força social, ela sempre foi marginalizada pelos governantes em suas respectivas épocas e localidades. Isso aconteceu por motivos variados, mas o que mais chama atenção entre eles era a aparente desordem que esse povo causava, simplesmente por abrir os olhos e as mentes dos povos que, pelo Evangelho de Jesus, eram alcançados e que saíam das garras do poder do Estado, tornando-se pessoas esclarecidas e até letradas, que antes não tinham perspectivas para nada. Até hoje, temos as mesmas acusações, sendo que nos últimos tempos deu uma enorme guinada em outra direção, onde pessoas poderosas e famosas de evangélicos se autodenominaram, trazendo enorme repercussão, algumas positivas que levaram às alturas e outras que simplesmente nos levaram ao chão. Mas, quando a igreja começou a se preocupar apenas com aqui e agora, com coisas materiais que logo se evaporam, o céu perdeu o seu encanto e viver na terra tornou-se um mero confronto. De um lado, pessoas que sabem utilizar as riquezas da iniquidade para fazer o bem, como Jesus orientou, e outros que apenas criminalizam achando que ter riquezas não faz nada bem. Mas sabemos qual foi a orientação que Jesus nos deu. E se você tem alguma dificuldade em ser rico, eu vou mandar para você a chave do meu Pix. A fé deu lugar então às obras, como se apenas isso fosse ser igreja aqui na terra. Criminalizando as riquezas, ficaram muito parecidos com o marxismo. Não leram o Capital por inteiro e assim fundiu-se em uma nova religião, que na verdade é mais parecida com uma quimera. Pois não tem nada a ver com o evangelho de salvação, que tira o homem do pecado e o leva à transformação, saindo de um estágio de pura enganação para outro patamar de completa rendição. Rendição esta que nos faz transcender e alcançar uma posição na sociedade de consciência do Estado, seja ele vegetativo ou qualificado. Isso, na verdade, não importa. A Bíblia para tudo tem uma resposta, mesmo que não seja a que você e eu goste. Mas é melhor seguir os seus conselhos que já se mostraram bem assertivos em vários outros contextos. Mas transformar-se do que ou em que, Eliel?
Deixar o pecado por quê? Se é mais fácil adaptar toda uma liturgia para que ela aceite a minha letargia, com toda a minha fobia, traumas e certezas, e assim, ao invés de eu ser confrontado pela verdade pura e simples e abandonar os meus roubos, furtos e crimes, o meu ego se infla e me faz afundar ainda mais em minha natureza carnal, indo cada vez mais na contramão da minha natureza divina. E dessa forma, o evangelho de verdade incomoda. Brancos, pretos, ricos ou pobres, ninguém está aquém da morte, pois ele propõe à humanidade apenas dois caminhos: vida terrena com falsidade ou vida plena nesta terra, sendo completada no céu o nosso pote. Aquela que é muito mais do que pura sorte, pois foi alcançada pelo sangue de Jesus em sua morte, para que você e eu tivéssemos esperança pós-morte. Quando eu digo que essa guerra é espiritual, veremos logo a seguir um vídeo e depois irei retornar ao nosso raciocínio fatal. Senhor presidente Lula, venho muito respeitosamente saudá-lo e parabenizar a ti e a toda a sua equipe pela excelente campanha, vitória e conquista do novo mandato. Gostaria ainda de notificar aos nossos seguidores de todas as plataformas e redes sociais que a partir do dia 1º de janeiro, a partir do primeiro dia de mandato do presidente Lula, nós apresentaremos uma nova proposta de lei para o governo federal, amparada pela Lei de Iniciativa Popular, prevista na Constituição Federal. Eu, junto ao corpo de advogados que me representa juridicamente e algumas outras instâncias religiosas ecumênicas parceiras, iremos apresentar uma proposta para o governo de cobrança de impostos e arrecadação tributária em cima das grandes fortunas provenientes dos dízimos das grandes igrejas bilionárias e exploradoras da fé. O que acabamos de assistir pela boca desse rapaz até parece que ele tem informações privilegiadas. Ou seja, parece um plano, na verdade, muito bem orquestrado. Um golpe na sociedade de mais impostos serem cobrados. E a igreja não sairá desse processo ilesa. E se você acha que isso é tudo brincadeira, veja então se não se alinha com as falas do novo governo. Um diálogo muito produtivo com a equipe de transição representando o novo governo, conforme havia falado aqui para vocês. Um diálogo que analisamos todos os aspectos do orçamento, seguramente o orçamento mais restritivo e que traz mais furo da nossa história, que nós temos ano a ano diminuído os investimentos. Um órgão importante como o DENIT, este ano tem apenas 6,7 bilhões de reais. Isso é insuficiente até para a manutenção da nossa malha. Nós já tivemos, em governos passados, uma média de investimento no DENIT em torno de 15 bilhões de reais. Tivemos um ano de 20 bilhões e, apesar de estarmos com quase 10 anos depois e com inflação durante todo esse período, nós estamos diminuindo em valores nominais. Não tem recurso para o Bolsa Família, não tem recurso para a farmácia popular, não tem recurso para a saúde indígena, não tem recurso para a merenda escolar, então são muitas as deficiências do orçamento. Mas nós temos que trabalhar dentro da realidade. O orçamento que nós estamos trabalhando foi apresentado legitimamente pelo atual governo e legitimamente o governo eleito está fazendo gestões para emendá-lo, para que ele possa se adequar à maneira de governar do novo governante eleito legitimamente pelo povo brasileiro. Então chegamos a um acordo, um entendimento, que não cabe no orçamento atual as demandas que nós precisamos atender. Então, de comum acordo, decidimos levar aos líderes partidários
ao presidente do Senado, ao presidente da Câmara, a ideia de aprovarmos uma PEC em caráter emergencial de transição deste governo para o próximo governo, excepcionalizando do teto de gasto algumas despesas que são inadiáveis, como, por exemplo, o Bolsa Família no valor de R$600, que é um compromisso público assumido pelo presidente Lula, e seria inconcebível que as pessoas, 21,6 milhões de famílias, a partir de janeiro, recebessem apenas R$400. Então, houve esse entendimento. Juntando então as duas falas, uma em que pede a taxação das igrejas e a do novo governo de que diz que não tem dinheiro em caixa, o que vocês acham que vai acontecer para manter toda a mamata? Mais impostos e o país de novo quebrado. Não pensem que taxar as igrejas será pelo povo rechaçados, principalmente no meio popular, em que foram conduzidos ao pensamento de que as igrejas enviaram recursos a determinados candidatos e que a igreja tem um projeto de poder de tornar o Brasil em uma república evangélica e todas as demais mentiras que temos ouvido por aí. Sem falar que esse novo governo não irá governar pelas vias democráticas, e sim, como já vem acontecendo desde 2019, mais visivelmente no Brasil, através do ativismo judicial, através do STF e seus aliados, que certamente a igreja e a sociedade ficarão totalmente destroçados, porque tem mais 2 indicações no ano que vem. Acrescento ainda que eles conseguiram se infiltrar no meio do evangelho, arrebatando as mentes de jovens e velhos e até de pessoas maduras que acreditaram que o papel da igreja é apenas social, assim como o marxismo cultural. Ou seja, temos todos os elementos para que, enfim, a igreja volte a sofrer, sendo marginalizada em pleno século XXI. Irão chamar isso de democracia, mas sabemos que a ditadura é misturada com tremenda hipocrisia. Mas será que isso está de fato acontecendo ou ainda falta algum elemento? Veja essa imagem do ex-deputado Jean Willis, onde ele diz: sim, estou voltando. Nossa primeira pauta será mudar o conceito de laicidade do nosso país. Chega de dar a pastores, padres e diversos crentes para usar a Bíblia para ofender e criminalizar práticas naturais como o uso de maconha e relações homoafetivas. Só há um jeito: banir a Bíblia de todo o território nacional. Com o evento, um governo que já mostrou descompromissado com o que é público, preocupado apenas com seus aliados, em aumentar enormemente os seus gastos, nem precisam de desculpas para taxar de todos os lados. Então, porque eles vivem, gostam e amam de um penduricalhos. Mas vamos analisar algumas pautas que esse novo velho governo Lula sempre defendeu e que irão tentar de todas as formas agora implantar. Liberação das drogas, como disse esse ex-deputado, a igreja é contra. Normatização da pedofilia, a igreja é contra. Novas formas de famílias, a poligamia, incesto, a igreja é contra, porque destrói a família tradicional. Cobrar impostos sobre os dízimos e ofertas, dinheiro doado pelos membros para a manutenção da igreja, a igreja é contra. Liberação e incentivação ao aborto, a igreja é contra. Causar o caos social, criminalizando as forças policiais e legalizando as criminais, a igreja é contra. A igreja é contra. Não tem como a igreja não se colocar de frente contra esse projeto catastrófico. E sendo assim, estaremos caminhando para a morte. E provavelmente muitos até não gostam. Mas voltar a ser criminalizada como igreja talvez seja, na verdade, o nosso salve. Se você gostou, se fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixe um comentário, compartilhe com alguém. Toda segunda-feira nós temos a nossa live aqui no programa Mais Zelo com Dose de Teologia. Estarei esperando você às 22 horas.
E eu quero desejar aquele forte abraço, estalar os ossos para você e sua família e um excelente final de semana. Até segunda ou até um próximo vídeo.